Boa noite para você que está aqui assistindo a transmissão, você que está aqui presente, você que está assistindo a gente em qualquer ambiente. Muito boa noite, sejam bem-vindos a essa noite maravilhosa. E eu vim aqui para fazer um convite a cada um de vocês. Eu e a nossa família viemos aqui fazer um convite para vocês. Um convite para nessa terça-feira que você está buscando um caminho, uma direção, uma oportunidade, alguma coisa, que você se conecte nessa transmissão e venha aqui buscar o que você está pedindo a Deus. Escute aí, se conecte com Deus, escute esse louvor que o Raul vai tocar e cantar. Se conecte, qualquer coisa que você estiver fazendo agora, pare o que você está fazendo e escuta esse louvor. Deixa esse louvor entrar na sua mente, deixa esse louvor entrar no seu corpo. Escute profundamente e se conecte com Deus. Se conecte com Deus e deixa Ele preencher o seu coração, preencher sua mente. Todo aquele vazio, toda aquela coisa que não está bacana, Deus vai preencher e Deus vai te dar um caminho e a direção. Escute esse louvor é para você. Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham para essa transmissão aí do YouTube, pelo canal Igreja Sem Placa, pelo Instagram BP Betão, e que também nos acompanha pela Rádio Vinhedo Web, aí através do som, das ondas do rádio. Queria aproveitar esse momento de louvor que a gente vem sendo ministrado através desse louvor, para que a gente entre no momento de oração, concordância, e que a gente eleve nosso pensamento a Deus e peça para que qualquer espírito de confusão que esteja na nossa cabeça, para que a gente repreenda, que ele caia por terra, para que a gente possa entender de fato a palavra de Deus, que a gente possa de fato ser transmissor dessa palavra, e quem precisar receber, seja o receptor dessa palavra, mas no emissor é sempre Deus através do Espírito Santo, para usar a nossa vida, e que ela possa realmente trazer e fazer transformação aonde ela for atingida, onde a palavra for impactada, que ela transforme, que ela realmente cause uma metanoia, que ela possa ser eficaz, e que essa palavra possa edificar a vida das pessoas, em nome de Jesus, amém. Bom, hoje o nosso tema é o amor à primeira vista de um propósito eterno. E quando a gente fala de amor, né, na palavra, é algo até difícil, né, de a gente explicar, porque é algo tão grandioso, né? Porque a palavra amor aparece em 460 versículos na Bíblia. Então, já é algo de uma magnitude, né, gigantesca. Então, é até difícil da gente falar. E quando a gente está falando de amor, a gente está falando de quê? Queria começar com as perguntas, para a gente refletir e começar a pensar. O que você do outro lado entende quando a gente está falando de amor? O que vem à sua cabeça? O que te remete quando a gente fala amor? Uma palavrinha pequena, mas que quer dizer tantas coisas, né? E aí, na verdade, não é do que a gente está falando. Na verdade, é de quem a gente está falando. Porque a tradução bíblica de amor é Deus, né? E aqui ele fala em 1 João 4,8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha para você ver como é edificante, né? Quando a gente entende de verdade o que é o amor, né? E quando a gente fala, mas a gente escolhe amar Deus, na verdade, o amor nos escolheu primeiro. Porque Deus, como Ele é amor, Ele já nos escolheu primeiro. Ele já nos deu a vida, Ele já nos deu o seu Filho por sacrifício pela nossa vida, para que a gente possa ser restaurado e ser recuperado, lavado, limpo do pecado, enfim, uma série de coisas. Então, Ele nos escolheu primeiro. E quando a gente fala que Ele nos escolheu,
Então, só cabe a gente a acessar esse amor que já existe, né? Então fica algo unilateral, né? Porque a parte dele já está feita, é só a gente fazer a nossa, né? Aí eu queria, com essa introdução, entrar na nossa leitura de hoje. Ô Vitor, se você puder colocar aí pra gente, é Gênesis 24, 65, tá? Aí quem quiser, eu recomendo aí em casa que você possa pegar para acompanhar. Gênesis 24, 65. Pode ter uma diferencinha de versão de uma Bíblia para outra, tá? Mas não tem problema nenhum. Vamos lá. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com um véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Olha, como que a gente, né, parece uma história de amor bem profunda, né, quando você lê esse versículo, mas aqui na verdade ele tinha acabado de conhecê-la, né? E a gente tem nessa história uma validação de que o amor, ele não é algo a ser sentido, somente a ser sentido, é algo que vem de uma coisa muito maior, que é de ação, de executar, do fazer, né? Por isso que hoje a gente vê tantos casamentos, tantos relacionamentos se acabando de uma forma tão rápida, tão veloz, né? Porque quando a gente entende que o amor não é simplesmente algo que você sente, mas é algo que você cultiva constantemente, é algo que você precisa lapidar dia a dia. E ainda, antes de a gente falar de amar, ou ter uma recíproca de um amor por alguém, a gente antes tem que nos amar, né? Primeiramente a gente ama a Deus, depois a gente nos ama, depois a gente vai conseguir amar outra pessoa. Porque se a gente não fechar esse ciclo, dificilmente só o amor ao próximo, só amar alguém através de uma aliança, não vai ser duradouro, porque uma hora isso vai cansar. E olha que lindo, né? O Bruno falou no começo que Deus amou a gente. Em primeiro lugar, Deus nos amou. Se Deus amou, fica mais fácil fica mais fácil para a gente amar o outro, né? Fica mais fácil para a gente demonstrar o amor. E o amor não é simplesmente uma palavra, não é só a parte sensual, sexual da coisa. É um sentimento, mas é uma emoção também. O amor é algo poderoso, é uma força. O amor, ele tem que ser utilizado a todo momento. Amar é respeitar. Amar é você olhar o próximo ali e transmitir o amor de Deus. Esse daí é o amor. Você transmitir o amor de Deus para o próximo. Para você aí, eu quero fazer uma pergunta para todos vocês que estão ouvindo. Quando você fala, eu te amo, você age de acordo com o que você está falando? Você sabe o poder que tem essa palavra? Amar, você fala, eu amo você. Eu amo você, eu amo... É poderosa essa palavra, mas quais são as atitudes referente a essa palavra? Você está agindo de acordo com o amor de Deus? Aí você fala, não, Vivian, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. Se Deus amou a gente e deu essa força, esse poder, é para você retribuir ao outro, passar para o outro, para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. É você respeitar, ter paciência. Tudo isso é retribuir o amor de Deus. E a confusão, qual é a confusão nessa situação? A confusão é a gente achar que o amor, ele é um sentimento, quando na verdade o amor é uma decisão. Você decide amar, você dá o passo para amar, você se coloca em ação. Então, o amor, ele na verdade é uma decisão por uma partida, para você sair de algo, para você se colocar em movimento, né? Você decide, você vai lá e executa, você vai lá e faz. E aí, para a gente completar esse envio
da primeira parte, vamos ler Gênesis 24, 12. Tá, vamos lá. Se quiser acompanhar aí, pega a sua Bíblia, independente se é aplicativo ou se é Bíblia física. Gênesis 24, 12. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dai-me sucesso hoje e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolhestes para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo, saberei que fostes bondoso com o meu senhor. E aí, o que a gente entende? Né? Que existiu um pedido de oração, um clamor do servo para que Deus atendesse o pedido do seu senhor, né? Que no caso era Abraão, para que ele tivesse a conclusão, o êxito da sua missão de buscar uma noiva, né, uma futura esposa, para o seu filho, Isaque. E aí, a gente entende, a partir do momento, mais um pouco para frente dessa leitura, ele encontra ela, que oferece essa água, e ela prontamente aceita ir encontrar o filho, né, o Isaque, o filho do Abraão. E aí a gente entende a questão do amor. Porque como que existe amor numa situação que ela nem conhece quem é o marido, e o marido é a mesma coisa? Por isso que a gente chega à conclusão que o amor é uma decisão. Você decide amar outra pessoa e você cultiva isso constantemente. Porque ainda mais quando você sabe que é uma promessa, porque dessa união saíram todas as descendências que a gente tem até hoje. Então é uma união de uma promessa, né? Então o amor é algo que a gente tem que decidir e praticar. Por isso que quando alguém no relacionamento fala, terminou porque acabou o amor, eu não acredito nisso. Eu acredito que acabou porque a pessoa decidiu não amar mais. Essa é a verdade, decisão. Porque a partir do momento que você fala, eu não sinto mais amor, é porque você não cultivou isso diariamente, é porque você não nutriu isso diariamente. Então não existe. E aí a pergunta que eu faço para vocês: qual é a força do amor? Alguém pode me dizer qual é a força do amor? Porque aqui em Cânticos 8:6, ele fala: coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre seus braços, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. Olha aqui, para você entender, ele está falando que o amor é forte como a morte. O amor arde como fogo. Sabe? E aí, essa é a verdadeira força do amor, quando a gente entende que o amor, a partir do momento que você decidiu amar, você entrou em aliança com aquela pessoa. Essa aliança é algo que, na terra, não existe nada mais poderoso que isso. Né? A sua aliança com Deus, você faz ela ser completa a partir do momento que você se une em matrimônio com uma outra pessoa e fecha esse elo. Esse elo se torna muito forte, muito poderoso, né? Muito intenso, de uma forma realmente surreal. E olha que interessante, que importante, né? Se o amor é uma força e a gente decide amar, a gente decide ter atitudes de amor. Então, a todo momento, a gente, com o próximo, com o outro, devemos ter atitudes que demonstre amor no dia a dia, né? Em todos os nossos dias. Uma atitude de amor, ele está com sono aqui, ó, o Arthur. E uma atitude de amor é você saber quais são as necessidades do outro, o que você pode ajudar o outro. Nesse momento, eu vou ajudar aqui, fazer uma atitude de amor, uma força, fazer ele dormir. Mas é uma atitude de amor, sim, fazer essa criança dormir, contribuir com... Ó, ele está
solicitando aqui uma atitude de amor. Isso é importante a gente no dia a dia. Ele quer falar. É importante. Já quer falar. É importante no dia a dia a gente contribuir com o nosso amor e utilizar essa força. Às vezes a gente fala, mas eu não sei, num relacionamento, o amor está acabando, igual o Bruno falou, está se esfriando. Mas é a gente que escolhe não cultivar o amor. Então vamos escolher cultivar o amor, cultivar a paciência, a paz, o respeito e ver a necessidade do outro, ajudar o outro, porque isso é uma ação, uma atitude de amor. Olha, parece algo trivial, né? Quando a gente fala que o amor é uma decisão. Mas não, se você encarar dessa forma, você vai ver que qualquer circunstância que afete positivamente ou negativamente, não é um sentimento, não é algo almático. Não é isso. Primeiro, ele vem num campo espiritual, um elo de aliança com as pessoas. E depois, ele vem num campo físico, né? Então, a gente decide amar e tudo se torna muito mais fácil quando a gente entende que é uma decisão. Porque aí a gente para de dar desculpa, de falar que o sentimento acabou, que o sentimento morreu, porque isso aí é falta de autorresponsabilidade. A gente simplesmente definir que foi um sentimento que morreu, como se fosse algo que não dependesse da gente mesmo. Você entende? Você consegue parar para pensar, refletir dessa forma? Se você parar para pensar isso, você vai automaticamente ser responsável por um amor que está esfriando ou não. A gente só precisa tomar cuidado quando existem situações onde não tem correspondência, né? Aí precisa ser avaliado caso a caso para entender essa dependência, porque assim tem a questão assim, o amor é decisão, mas você também escolhe ser dependente de uma outra pessoa ou não. Porque às vezes a gente fica se sujeitando a uma vida de sofrimento, uma vida até às vezes de agressão verbal, agressões psicológicas, físicas, uma série de coisas assim, e a gente acha que isso é amor. Olha para você ver também o outro lado, né? Isso não é amor. Isso é uma dependência que você tem da outra pessoa, né? Às vezes você não está entendendo, porque isso pode ser algo espiritual, mas é uma dependência emocional no primeiro momento, né? E depois em outros níveis. Mas isso também não é amor, né? E aí, vamos seguir aqui. Eu queria só fazer uma alegoria, na verdade, é uma representação figurativa. Porque quando a gente lê as passagens do Velho Testamento, eu fico sempre lendo, querendo buscar Cristo nas passagens, né? Fazer essa correlação. E dentro dessa passagem, me chamou muita atenção, porque isso é tão claro, tão nítido, né, que eu criei vários pontos em comuns entre as histórias, para conseguir entender, e até com isso a gente consegue ver e ter certeza de algumas coisas que ainda estão por vir. Eu queria compartilhar com vocês, porque minha cabeça, quando eu vi isso, explodiu, né? E aí, qual que são as figuras representativas? Nessa história, Abraão, ele representa Deus. Por quê? Porque Abraão é quem dá a direção. Ele dá a direção para o servo ir atrás de uma noiva para o seu filho. E Deus, ele nos direciona constantemente. Ele nos embasa com todas as coisas que a gente precisa e tem que fazer. Ele coloca os propósitos dentro da nossa vida. E a gente decide. O servo também poderia decidir não cumprir aquilo que foi designado, né? Então, essa é a figuração de Abraão com Deus. E quando a gente fala de Isaac nessa história, Isaac é a imagem, é a figura de Cristo, que ele é o filho de Abraão. E aí, o que acontece? Isaac, ele, depois que seu pai veio a morrer, ele herdou toda a herança do pai, né? E a mesma coisa a gente está falando com Cristo. Deus não vai morrer, mas várias passagens da Bíblia já falam
que Cristo é a própria herança de Deus. Então, quando a gente fala de Cristo, de Jesus, Ele é a própria herança de Deus. Olha como isso é poderoso. Quando a gente fala, você vai herdar alguma coisa? Não, eu sou a própria herança. E quando a gente fala de algo assim, a gente está falando que aqui na nossa existência, nossa vida atual aqui, a gente é a continuidade dos nossos pais, né? Por mais incrível que possa parecer, e a gente até carrega coisas que a gente não gostaria dos nossos pais. Todo mundo tem, e são os bloqueios, as crenças, que são nos instaladas lá quando crianças, né? Que a gente carrega isso, mas por questão de vida, nossos pais colocam isso na gente, não é de uma forma ruim, o resultado não é bom, mas eles fazem isso porque é o melhor que eles podem fazer pela gente, é o melhor que eles podem fazer com a informação que eles têm, com a vida que eles tiveram até então. É a mesma coisa que a gente faz com nossos filhos hoje. A gente também está instalando alguns bloqueios nos nossos filhos, algumas crenças, algumas limitações, mas a gente acredita estar fazendo o melhor para os nossos filhos, e essa é a verdade, né? E os nossos filhos, assim como nós, vamos ser as continuidades. A gente é a continuidade dos nossos pais, nossos filhos vão ser a nossa continuidade, né? E aí, continuando, existe um momento do nascimento de Isaac, que aconteceu lá no Gênesis 21, 2. Que Isaac, ele nasceu de uma promessa que Deus fez a Abraão. Mesmo ele tendo uma idade avançada, Abraão recebeu essa promessa de povoar a terra, né? E é muito louco que aquele momento era algo improvável, né? Já estava velhinho, com a sua esposa Sara bem velhinha, mas dessa promessa aconteceu, e a gente pode fazer essa analogia com Jesus, né? Porque ele nasceu também de algo improvável, que era uma virgem, uma jovem virgem. Então a gente faz essa mesma analogia. E aí aconteceu, lá no Gênesis 22, 2, a morte, o sacrifício de Isaac. Mas ele morreu? Não. Mas ali houve uma sentença de morte para ele. Deus definiu que ele deveria ser sacrificado pelo seu pai. Então, aqui também, a gente associa com a morte de Jesus, né? Que ocorreu a morte de Jesus, mas no caso de Isaac não chegou a acontecer. Por quê? Houve o livramento por Deus. Em Gênesis 22, 12, Deus livrou Isaac de seu sacrifício, né? Ele deu esse livramento para ele. Na verdade, foi para Abraão, mas que favoreceu o filho. E aqui a gente considera isso como uma ressurreição, porque havia uma sentença de morte, mas veio o anjo e livrou ele dessa sentença. Então ele ressuscitou espiritualmente, que é a mesma analogia da ressurreição de Jesus. E aí a gente tem o retorno, que é o caracterizado pelo casamento de Isaac, que foi em Gênesis 24, 65. E aonde a gente vai entender desse casamento, desse retorno de Jesus também? É quando ele vai voltar para casar com a noiva, né? Ele, como noivo, vai voltar para casar com a noiva, que somos nós, a igreja. E aí que tem uma pergunta poderosa para a gente como noiva, como sendo igreja. A gente está preparado para a volta desse noivo? O que cada um está fazendo para se preparar para esse momento, para esse casamento, para essa volta, para esse retorno? É algo que tem que parar para se pensar. Parar para pensar e depois, na sequência, fazer, executar, correr atrás. E aí, na sequência, o servo, ele é comparado ao Espírito Santo. Por quê? O servo, ele foi o enviado, ele que foi preparar uma esposa para Isaac. Então, da mesma forma, o Espírito Santo é o que prepara a igreja para se casar com Jesus. O Espírito Santo é essa conexão, a gente pode chamar essa junta, né, que faz essa liga de conexão. E ele também foi responsável por convencer a Rebeca a se casar. Embora ela já estava decidida, né, teve toda aquela situação. E o Espírito Santo, ele nos convence também. Em João 16, do 8 a 11, fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele também nos convence constantemente disso, que ele veio para isso, né?
E aí aqui também fala que a direção para acessar, ele deu a direção para acessar Isaac. Então o servo, ele direcionou a Rebeca para acessar o filho. A mesma coisa do Espírito Santo. Ele nos direciona para acessar o filho que é Jesus. Então você vê, essa analogia, essa comparação, ela é muito louca. E aí também tem a figura da Rebeca, que a Rebeca é quem nessa imagem, ela é a igreja, ela representa a igreja. Porque a Rebeca, ela era bonita, virgem, e ela estava pronta para se casar com Isaac, o filho de Abraão. Aí a pergunta que eu te faço, que eu já fiz lá atrás, mas vou fazer de novo. A gente como igreja, estamos prontos para se casar? Estamos nos preparando para esse casamento? Essa pergunta é muito importante. E ela... Posso compartilhar uma coisa? A primeira vez que você fez essa pergunta, no primeiro momento, eu queria compartilhar, né? A gente está pronto para a chegada, né, de Jesus? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo de diferente? As pessoas estão enxergando na gente o amor de Deus? E aí, é se perguntar a todo momento, né? Não é simplesmente se você vai na igreja ou não vai, se reza ou não reza. Quais são as suas ações? Quais são as suas atitudes? Quando eu falo isso para você, eu estou pensando também as minhas. Será que as minhas atitudes, as minhas ações estão de acordo com a chegada? Eu estou ajudando, assim, na chegada de Jesus? Na hora que ele voltar, ele vai olhar para mim e vai falar, olha, você foi filha serva de Deus, você está fazendo aquilo que eu mandei você fazer? Será? Então, assim, é um pensamento que eu compartilho com vocês, para a gente ser... demonstrar o amor de Deus, ter ações e atitudes que demonstram isso. Ações e atitudes. Vivi, eu não sei. Tem hora que eu estouro. Tem hora... Não, vamos pensar. Vamos usar o Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, me guia. Me guia para eu que seja o espelho de Jesus Cristo aqui. Me guie nas ações e atitudes que Cristo faria. E na dúvida, dos desafios que você enfrenta aí na sua vida, se pergunte, o que Cristo faria nesse momento? Eu acho que vai nos ajudar a caminhar a cada momento. E aí, para nos ajudar com essa preparação, tem aqui algumas coisas que a Rebeca fez naquele momento. Eu quero perguntar e refletir se a gente está fazendo hoje. Que ela estava prestativa com o servo. E o servo aqui é a imagem do Espírito Santo. Você está prestativo? Você está realmente se conectando com o Espírito Santo? Você está deixando ele mover, o fluir dele entrar na sua vida? Você está realmente se entregando? Você está chamando o Espírito Santo para viver o dia a dia com você? São perguntas pertinentes que a gente precisa se fazer a todo momento. Qual é a sua intimidade com o Espírito Santo? Ela estava pronta, prontidão. Você está pronto para ter essa entrega para o Espírito Santo? E ela recebeu presentes do Espírito Santo. Na verdade, ela recebeu do servo, né? Presentes que foi lhes dado antes do casamento. E o Espírito Santo nos dá presentes constantemente. A gente tem os dons do Espírito. São presentes. São dons do Espírito que são nos dados constantemente antes do casamento. Ela recebeu esse presente antes do casamento. E a gente recebe isso antes do casamento. Porque o noivo ainda não veio. O casamento ainda não aconteceu com a gente como igreja. Mas a gente recebe esses presentes constantemente. Sabe? E aí, ela na hora que ela recebeu o presente, ela já estava decidida a se casar. E a pergunta que eu quero deixar é, você recebe esses presentes, que são os dons do Espírito, constantemente. Você está preparado e disposto a se casar? Você está alerta e você está disponível para esse casamento acontecer? E o que significa casamento para você? Porque a gente fala de amor e remete-se a apenas uma união entre pessoas, né, num casamento. Mas
O amor é algo muito acima disso, né? O amor, como eu já disse anteriormente, ele não é um sentimento, é uma decisão. Mas isso está tudo englobado numa aliança. Quando a gente fala de uma decisão em amar alguém, está falando que existe algo muito maior que isso, que é uma aliança que a gente faz. E o que é uma aliança? Uma aliança, ela é similar a, como eu posso dizer, a um elo de uma corrente, que vai se conectando a vários outros elos para formar uma corrente. Mas imagina que uma aliança é um daqueles elos da corrente, e ela é algo que é muito forte, muito resistente. É muito difícil de ser quebrado. E quando a gente entende que esse elo, essa união, ela é muito forte, é muito difícil de ser quebrada, a gente está falando que existe algo ali que sela toda essa aliança, que é a terceira pessoa envolvida na aliança, que é pessoa, entre aspas, que é Deus. E aí sim está feita essa aliança, essa união, né? E a gente, quando entende que esse amor eterno que está ligado, independente de primeira vista, deveria ser sempre a primeira vista, ou primeiro decisão, né? Porque não é a primeira vista, é a primeira decisão, é esse amor de Deus. É o amor que nos conecta com algo muito maior, né? Esse amor ágape, né? Agora, eu queria ler para vocês uma passagem aqui que, para mim, resume muito tudo isso, que é Romanos 8, 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha a força disso. Vocês conseguem entender? Eu vou só falar de novo, ó. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá ser capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Você entende que aqui está dizendo que, como eu disse anteriormente, o amor nos escolheu. Então Deus já nos escolheu lá atrás. E Ele ratificou esse amor quando Ele deu o seu Filho para a gente, pela gente, né? Em prol de nos recuperar, de nos resgatar. E aí que está, a gente foi escolhido duplamente. A gente foi escolhido, depois a gente foi confirmado esse amor. E não tem nada que pode separar esse amor. Só que tem algo que pode nos afastar, que é a nossa decisão de não corresponder a esse amor. Isso daí pode nos afastar, mas não quer dizer que Ele que se afastou da gente, a gente se afastou dele. É a mesma coisa no relacionamento entre pessoas. Quando a gente decide não mais amar, a gente já começa a dar um passo para trás. A gente começa a se afastar, começa a ficar frio. O relacionamento começa a esfriar e a gente acha que o sentimento do amor morreu. Mas é o contrário. Ele se esfriou porque a gente decidiu não mais investir no amor. E aqui em João 3,16 fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Olha por que Deus nos deu o seu Filho como sacrifício. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entendeu? Olha o peso disso. Por Ele amar tanto, nos amar tanto, Ele deu seu Filho unigênito, para que como sacrifício, e a gente, ao escolher crer nele, ele quer que a gente não mais pereça por isso, e que a gente tenha vida eterna, através desse sacrifício de acreditar que Jesus Cristo é nosso Salvador. Em Salmos 136:1, fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, primeiro ele fala que não tem nada que possa ter na criação que possa nos separar desse amor. Depois ele fala que por causa desse amor, Ele nos deu seu Filho, e a gente acreditando nele, como sendo nosso Salvador, a gente vai ter acesso à vida eterna.
E agora ele fala que o amor dura para sempre. Aí eu faço a pergunta para vocês: que amor é esse? Acho que aqui a gente consegue entender que esse amor não é um sentimento. Esse amor não é isso que você imagina, que você vem aqui dentro e sente, tipo, esse amor é Deus. O amor eterno, o amor que nos remete à criação, o amor que nos mostra por que estamos aqui. O amor quando você sente a brisa da manhã batendo em você, quando você olha e vê aquele sol aquecendo a sua pele, quando você sente o orvalho da manhã molhando o seu rosto, quando você olha e vê aquela chuva caindo. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor eterno. Isso é Deus refletindo na criação. Porque quando você olha para algo que alguém criou, uma pessoa mesmo criou, sei lá, um carro, na verdade que a pessoa só adaptou, né, construiu. Porque tudo já foi criado, a pessoa só adapta as coisas. Quando adapta alguma coisa assim, inventou um carro, alguma coisa assim, a gente olha ali, não remete à figura do Criador? Imagina, agora a gente está falando da natureza. Existem coisas gigantescas na natureza, né? Existe coisa gigantesca. Existe árvores, sei lá, de centenas de metros. Você imagina se olhar aquilo de perto, assim, não tem como você olhar aquilo e não ver Deus. Você vê a perfeição da gente como humano, o corpo físico, né, fisiológico, você olha, não tem como você não olhar aquilo e não admirar o Criador daquilo, né, da gente, dos animais, das plantas, de todas as coisas. Deus está em todas as coisas. E é tão lindo isso que você está falando, né? Deus está em todas as coisas, e em todos os lugares. E o importante é, na hora que você começou a falar do orvalho, da luz da manhã, e aí eu lembrei, gente, é Deus, é um negócio que a gente conversa em casa e fala que para gerar filhos, gente, é Deus. É uma coisa tão, né, entra uma coisa tão pequenininha, minúscula, que você nem enxerga, num útero, um óvulo, e aí cresce e sai um neném. Né? É Deus, é a criação divina. E não tem como a gente não ter amor. Então, se a gente acaba se lembrar, quando a gente estiver com raiva, ou bravo, ou chateado, se a gente lembrar do amor de Deus, aí fica tudo mais simples, fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve. Se lembrar do amor de Deus, fala, cara, Deus já me amou, mandou o filho dele aqui para me salvar. Para que eu estou assim? Então isso já deixa a vida mais leve. Então quero fazer esse convite aí também para cada um de vocês. Sempre lembrar do amor de Deus na sua vida. Olha como que a gente vê essas coisas que parecem pequenas, mas só é pequena porque a gente acostumou com aquilo. A gente olha, vê um céu lindo pela manhã ou no entardecer, com nuvens ou sem nuvens, com sol ou com, enfim, e a gente olha aquilo e acha aquilo normal. E no final das contas, na verdade, a gente nem acha nada, porque se acostumou com aquilo. Mas presta atenção que uma das coisas do amor, de você decidir amar Deus e também o seu parceiro ou sua parceira, enfim, seu filho, tudo o que for, ele começa a partir dessa decisão. E qual que é o primeiro passo da ação na sequência para que isso comece a criar uma vida? É a gratidão. E quando a gente olha, contempla essas coisas da natureza e a gente agradece o Criador por isso, a gente está dando um passo em direção a voltar, a devolver esse amor que Ele nos concedeu através de gratidão, de fé, de oração, uma série de coisas, né? Eu queria convidar você quando você olhar para o céu, independente se for agora à noite, ou se for amanhã cedo, ou se for durante o dia, olhe para que ele contemple o céu. Veja no céu, veja nesse céu o Criador. Agradeça a Ele por esse céu maravilhoso, por esse sol, por essa chuva, porque Deus está na chuva, Deus está na tempestade,
Deus está no sol, Deus está nas nuvens, está nos pássaros, nas flores, nas árvores, enfim, nos rios, todas as coisas. Então, vamos começar a contemplar a natureza de uma forma a agradecer o Criador por essas coisas. E aí, quando eu falo natureza, não quero dizer tipo só a natureza no reino animal ou o reino nas pessoas também. Começa a olhar para o seu irmão e contemplar a perfeição da fisionomia dele que Deus colocou. Começa a olhar você no espelho e agradecer a Deus pela sua perfeição. E eu não estou dizendo uma perfeição de ser lindo, bonito, porque perfeito é só Deus, né? Mas eu estou dizendo tipo de uma perfeição biológica. Como que os nervos se conectam com os músculos, que se conectam com os ossos, que tem as articulações, esse nível de detalhe, de riqueza que Deus colocou na nossa vida. É algo muito, muito surreal, acho que é a palavra, que a gente tem que agradecer todo momento. E a gratidão é uma máquina que faz girar a engrenagem de mais coisas acontecerem nesse sentido. Porque quando você começa a agradecer, você começa a mudar uma frequência de energia que está dentro de você, que te coloca numa espiral para baixo, negativa. Mas quando você inverte essa espiral, começando a partir da gratidão, você vai aumentar a sua frequência, você vai sair dessa zona de frequência baixa. E depois tem uma série de outras coisas que vai te tirar dessa frequência baixa. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês hoje, como uma síntese, uma conclusão, é que Deus é esse amor eterno, que esse nosso sentimento de amor não é algo real. O que tem que ser real é a decisão de amar. Quando a gente coloca isso no nível de sentimento, a gente está querendo tirar o corpo fora. A gente está querendo sair de responsabilidade por isso. A gente está querendo deixar isso a cargo de algo que não é a gente. E quando a gente entende que o amor é a decisão, eu decido te amar, eu decido te amar, eu decido te amar, eu decido te amar. Eu decido amar vocês aí. E eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e fale exatamente: eu decido te amar. Por quê? A partir do momento que você decide amar a pessoa, é o primeiro passo. Você não vai ter desculpa de falar: mas o sentimento morreu, o sentimento esfriou. E coloque isso na sua cabeça todos os dias. Você decide, você vai lá e faz. Tá bom? Era isso que eu queria passar a mensagem para vocês. Queria fazer uma oração para a gente depois ir para a oferta. Deus, meu Pai, queria agradecer por esse momento, essas palavras que o Senhor me usou como transmissor aqui da palavra, minha esposa, minha família como um todo, e que essa palavra possa ter levado e acessado as pessoas que precisavam ouvir. Eu declaro em nome de Jesus que você que achou que o seu casamento esfriou, que o seu relacionamento esfriou, que o sentimento do amor esfriou, para e pensa. Você decide todos os dias em amar a outra pessoa. Assim como você decide todos os dias em amar a Deus. Você decide. Porque Deus já nos amou primeiro. Ele já deu seu Filho pela gente. O que mais você espera que Deus faça por você? Dá o primeiro passo em direção a esse amor. Dá o primeiro passo do nosso lado, né? Porque o lado dele já foi feito. Dê um passo em direção a esse amor que Deus já nos deu. Acesse esse amor. Viva esse amor. Assim como Deus morreu pela gente na cruz e depois Ele ressuscitou e está hoje sentado no trono, nos esperando por uma volta que vai acontecer. Eu quero dizer que vocês têm que estar preparados para esse casamento. Você tem que decidir querer aceitar esse noivo assim que ele voltar. Você como noiva desse noivo, você tem que estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Você tem que estar disposto a acessar esse amor, mas não do sentimento, um amor que você decide, vai lá e faz. Vamos parar de ficar sendo
tirando a responsabilidade da gente. A gente precisa ser autorresponsável. A gente precisa entender que é a gente que tem que decidir fazer as coisas. E Deus, Ele não espera nada da gente que seja diferente disso. Deus quer que a gente ande, evolua, prospere. Ele quer que a gente sempre siga os propósitos. E eu tenho certeza que o propósito que está escrito por Deus para a gente, não é que a gente simplesmente pare em algum momento da nossa vida e fala, o sentimento de amor morreu, acabou. Você acha que é isso que Deus quer de você? Tenho certeza que não. Jamais. O que Ele espera de você é, eu decido amar hoje. Eu decido continuar amando hoje. E a hora que você decide, a pergunta é, o que você vai fazer por essa decisão que você tomou? Existem várias formas de você se policiar ou se direcionar para que você consiga cumprir algo que às vezes você não tem tanta constância. Talvez um compromisso público, talvez micro resultados, você pode ter micro resultados colocado em uma perspectiva de evolução, para que você constantemente se gratifique com isso e consiga caminhar de uma forma mais linear, mais periódica. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para evoluir. Agora, a gente não pode dar desculpa para as coisas, porque a gente tem esse sentimento dentro da gente de altos e baixos, né? Aí é um sentimento que fica oscilando. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Faz parte do ser humano. Mas a gente precisa que, nessas oscilações, a gente mantenha uma linha subindo, uma linha em alta, crescente. Porque se você olhar um gráfico, vou fazer assim de lado para vocês conseguirem ver aí. Ó. Um gráfico, ele oscila, todo gráfico ele oscila. Só que quando a gente tem uma tendência de alta, o gráfico oscila subindo. Né? É isso. Agora, não adianta, na hora que dá uma oscila para baixo, desce lá no final do gráfico. Entendeu? A gente precisa fazer essas oscilações subindo. E como é que a gente faz? Já falei algumas coisas aqui, mas eu vou repetir para que você possa fixar. Faça compromissos públicos. Dessa forma, você se força a fazer, querendo ou não, porque você fez um compromisso público. Ou pode ser através da sua rede social, ou pode ser com o seu companheiro, com o seu parceiro, um companheiro de execução daquilo. Você fala, olha, eu decidi, enfim, qualquer coisa que você pensar, externalize e comece a praticar. Coloque alguém junto com você nisso. Só que é importante ficar claro, viu? Você pode ter os seus parceiros, você pode fazer o que você tiver que fazer em conjunto, mas a salvação é individual. O seu momento com Deus, ele é individual. Então a gente pode usar as pessoas de uma forma positiva, não é usar como objeto, mas é usar mutuamente, um usando o outro, para crescer juntos. Mas a intimidade com Deus, isso daí não tem como ser compartilhado. Entendeu? Então usa isso como forma de você acessar e ter uma constância nas coisas. Olha, assim como esse louvor fala que Ele nos ama, decida amar. Queria realmente deixar essa pergunta, deixar esse sentimento de que é um sentimento e que você tem uma decisão de amar. Uma decisão de amar Deus, uma decisão de amar as pessoas, e essa decisão de se conectar com o próximo, porque assim como as suas criaturas remetem ao Criador, a gente, como sendo parte dessa criação, temos também Deus dentro da gente. E a partir do momento que você decide amar o próximo, você está amando Deus. Então coloca isso em prática. Decide e faça. Ame Deus, ame o próximo e coloca isso de uma forma prática, não só teoria. Queria que você refletisse um pouco sobre tudo isso que foi ministrado aqui e que você decida de fato amar. Uma boa noite a todos. Espero que tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.